E às vezes até a criança tá ali brincando, chegou o momento de fazer a refeição, a família tá presente na mesa é muito importante. Nunca deixar a criança comendo sozinha. Sempre tentar, ou o pai ou a mãe, uma, duas refeições, ou final de semana, dependendo de como for o trabalho. E aí, observar essa parte das crianças, como é que elas estão antes da refeição. Não simplesmente pegar a criança e jogar na mesa e vai ter que comer. Se não comer, não faz isso, tem que raspar o prato. Essa parte de raspar o prato é terrível, porque... Hoje eu não Coitado das crianças. Hoje eu não consigo comer sem raspar o prato. Aí já é um problema inverso, né? Isso é um trauma já, né, filho? Enquanto eu não raspo o prato... Mas aí você já aprendeu a comer. Mas você sabe que eu fico triste, Jéssica? Porque a mesma mãe que chega pra você e diga assim, coma, meu filho, pra ficar fortinho, é a mesma mãe que vai olhar pra você e dizer, está gordo, fecha a boca. Exatamente. Quando tá grande, o problema Exatamente. é esse, exatamente. Exatamente. E essa abordagem dos pais com as crianças em casa faz muita diferença. Já por essa frase, né? Coma o alimento tal, porque senão não vai fazer isso. Por que a gente não chega e associa? Come isso aqui porque você vai brincar mais, porque você vai lá com seus amiguinhos, vai te dar mais energia, você vai dormir melhor, estimular que a criança se interesse por ver as texturas dos alimentos, apresentar o cheiro, porque muitas vezes elas ficam, não, cheirou e, vixe, isso aqui eu não quero não. E os próprios pais muitas vezes mimam. Eu percebi isso uma vez, chamei um exemplo. A gente foi comer um sanduíche uma vez, e minha esposa disse assim, não, tira a verdura que ela não come verdura não. Eu disse, não, deixa com verdura aí. Exatamente. Aí, às vezes eu vejo isso também, isso aqui, não coloque não. Por exemplo, brócolis. Eu não gosto de brócolis, então eu não vou ofertar porque eu acho que ela não vai gostar. A criança nunca nem provou, você nunca nem ofertou. Como é que ela não vai gostar? Você nunca nem tentou. E às vezes fica assim, como o Adriano falou, eu entendo a mãe que já tira antes, porque ela já teve experiência de não comer. Então já fica privando daquela raiva também que vai ter, né? Daquele estresse, né? Pra evitar, né? Que passe a raiva. Então já acontece isso. Outra coisa que eu ia perguntar a você é o seguinte. A criança, quando é bebê, que mama, a mãe tem que acordar o bebê para dar de mamar quando ele dormindo? Não necessariamente. Às vezes ele não tá nem dando sinal de fome. Porque a gente incentiva... Geralmente tem aquela hora, né? Exato. As mães marcam a hora. Aí dá no meio da noite. Isso da hora é muito relativo, porque a gente sabe que não tem como funcionar todo dia na mesma hora. A gente não acorda na mesma hora, a gente não tá com fome na mesma hora. Trabalhar, às vezes acontece alguma coisa, e com as crianças também é assim. O que a gente incentiva, nós nutricionistas, é sempre fazer o aleitamento em livre demanda, que é quando a criança der os sinais, e os pais têm que saber quais são esses sinais. Porque muitas vezes é como eu até já falei, isso de não estar com fome naquele momento e, vou dar o peito aqui. Nem todo choro da criança é fome. Então, às vezes, ela não tá afim naquele momento, mas a mãe tá lá e, vou colocar aqui para ver se ela para de chorar. Muitas vezes é cólica, que cólica também é uma coisa bem preocupante. Mas cólica é fisiológico, é passageiro, a gente precisa avaliar o tempo. E é uma coisa, assim, que depende muito também da alimentação da mãe. A alimentação da mãe durante esse período dos 1.100 dias é muito fundamental, muito mesmo, porque... No pré. Antes da criança nascer, a mãe já ia ali selecionando alguns alimentos. Exatamente. Porque quando a gente faz a limpeza do aquário, né, antes da gestação do pai e da mãe, a gente faz para os dois. E aí é 50% de cada um até o momento da fecundação. Então... é por causa da mãe, é por causa do pai, é 50% de cada um, então não adianta culpar. Aí quando vem a gestação, a amamentação e tudo, a gente volta mais o olhar da mãe por essa questão do aleitamento materno. Mas o pai é mais figurativo, né? Não, porque o pai não dá leite pro filho. Então, mas o pai tem outros papéis. E qual é o papel do pai, então? Nessa questão assim, você disse que tem que ser os dois para comer direito, né? Na preparação, Na né? preparação antes. É mais para dar um apoio para a mãe, não é? Né? Também. Mas não é? Não. Não, é importante porque existem os hábitos do pai que tem a questão dos hormônios, de tudo, que influencia bastante durante esse período de preparação e a fecundação, né? Existem alguns casos de... Você está falando antes da gravidez. Antes da gravidez. Nossa, tá longe, né?
começa Porque com antes a bolinhas. preocupação era engravidou, pronto. Vamos para frente. Hoje em dia, com a mudança da ciência e tudo, os casos, né, que a gente vai avaliando, vai estudando, já se vê muito antes. Por exemplo, tem casal que prepara, eu recebo no consultório 1 ano antes, Sim. 6 meses antes. A maioria, geralmente, quando vai para a primeira consulta, é mulher. Aí, quando eu começo a conversar, vou explicar e tudo, aí já traz o marido nas próximas. Já para mostrar em casa que os dois têm que ir se modificando, né? Eles têm que ir se adaptando a essas Desenvolver trocas. uma rotina mais saudável. Exatamente. Porque influencia demais no futuro da criança. Sim. É muito importante a gente tem ver esse estudos período. sobre isso tem, mesmo? tem vários estudos. Que bacana. E até já mudou, né? Que era os 1.000 dias. E aí, com os 1.100. estudos, com as mudanças, 1.100. E já se vê aumentar para 2.000. Não sei se são 2.500. Quer dizer, se você Já tá vendo também. Vamos dizer, você teve uma vida toda errada. Aí, se você fizer, segundo os estudos, você fizer essa reeducação alimentar entre os 1.100 dias, de toda forma, vai fazer uma boa diferença no seu Exatamente. físico. É isso? Previne várias doenças e entra até, por exemplo, na introdução alimentar. Ah, não vou ofertar camarão, não vou ofertar amendoim, não vou ofertar frutas ácidas por medo, porque acha que vai... O ideal é que a gente oferte realmente o máximo que puder e o quanto antes. Por exemplo, se oferta os crustáceos sempre de qualidade, observando que hoje a gente vê que tem muitos contaminantes, principalmente o mercúrio, que está presente em muitos peixes, muitos crustáceos. E como é uma cadeia alimentar, então quanto maior o peixe, mais contaminação ele vai ter. E aí observar a qualidade daquele alimento, como é que você vai fazer, mas dá. E o ideal é apresentar cedo, já para que a criança não desenvolva essa parte das alergias, das intolerâncias desses alimentos específicos, que são conhecidos como potenciais alérgenos, né? Que entra aí o leite também, até o ovo, para a gente ir fazendo os testes. E quanto mais cedo ofertar, menos chance de ter essas dificuldades, essas alergias e tudo mais, que é uma coisa que hoje está muito presente.